Olá, gente! Mais um bloco da parte de potenciação e radiciação. Nesse bloco a gente vai discutir algo bem específico lá da parte de radiciação, que é a racionalização de denominadores. O que é, afinal de contas, racionalizar um denominador? Racionalizar um denominador é, na verdade, fazer o denominador se livrar de um radical. Então, por exemplo, a gente tem um número com a raiz no denominador, a gente vai executar algumas contas que façam com que esse denominador deixe de possuir uma raiz, que pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, enfim, qualquer tipo de radical. Legal? Para isso a gente vai usar princípios básicos da radiciação e das frações, ok? Então vamos direto para a tela para entender. Esse assunto é subdividido em casos, então a gente vai agora diretamente para o mais fácil e o primeiro caso. Legal? Vamos lá? Muito bem, gente, olha só. Primeiro caso, raiz quadrada no denominador. Olha só. Temos aqui 6 sobre a raiz de 3. Ora, o denominador possui uma raiz e a gente vai ter que se livrar dela, ok? Lembrando que uma fração pode ser submetida ao produto por um certo valor, tanto no numerador quanto no denominador, a gente pode multiplicá-los, numerador e denominador, pela raiz de 3. Ora, tanto embaixo quanto em cima, para que o resultado não fique influenciado, não mude, ok? Mas a grande pergunta, por que a gente vai multiplicar pela raiz de 3? Ora, em cima a gente vai ter 6 vezes a raiz de 3. Até aqui tudo bem. E embaixo a gente vai ter raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é o mesmo que a raiz de 3 ao quadrado. Repare que a raiz quadrada de 3 ao quadrado, a gente vai poder simplificar. Porque isso aqui, olha, dá para a gente cortar o 2 daqui com o 2 do índice. Lembre-se, nós temos um 2 aqui. E aí, simplificando, a gente vai ficar com 6 raiz de 3 sobre 3. Portanto, ainda dá para a gente simplificar uma coisinha. Olha só, 6 com 3 fica 2. E aí, então, teremos 2 raiz de 3. Repare, não temos mais raiz no denominador. Portanto, conseguimos racionalizar a fração. Legal? Racionalizar especificamente o denominador da fração. Muito bem. Olha um segundo exemplo, gente. O segundo exemplo seria esse aqui, ó. 1 sobre a raiz de 5. A grande jogada é a gente pegar exatamente a raiz que a gente tem no denominador. Então, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 5. Atenção, o fato de multiplicar em cima e embaixo acontece porque quando a gente multiplica por um mesmo valor o numerador e o denominador, a gente não está influenciando o resultado da raiz. Mas, em compensação, nós iremos conseguir a simplificação do denominador no sentido de tirar a raiz de lá. Olha só, mais uma vez, raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. 1 vezes a raiz de 5 no numerador fica a raiz de 5. E aqui embaixo, o que é que ocorre, gente? Dá para cortar 2 com 2 aqui da raiz, e aí a gente vai ter raiz de 5 sobre 5. Ok? Muito bem. Mais um exemplo. Olha só. 2 dividido pela raiz de 2. O esquema é o mesmíssimo. A gente vai multiplicar dessa vez por raiz de 2. Tanto o denominador quanto o numerador, para não influenciar o resultado. Novamente, gente, raiz de 2 vezes a raiz de 2, nós sabemos que é a raiz de 2 ao quadrado, e dá para a gente cortar o 2 aqui do expoente com o 2 do índice, ficaremos com 2 raiz de 2 sobre 2, e simplificando 2 com 2, a gente termina com a raiz de 2. Observe que em todos os casos a gente conseguiu livrar o denominador da raiz, ok? Só um detalhe. Gente, esse é o caso mais famoso de racionalização. Muita gente conhece esse caso e acha que sabe racionalização, mas a verdade é que, como eu já falei, o mais famoso é o mais simples. Eu quero que agora nós redobremos nossa atenção, porque a gente vai ver o segundo caso e esse sim sai um pouco do básico. A gente vai ter que pensar um pouco,
lembrar de todas as propriedades lá de radiciação que a gente viu para poder conseguir simplificar no sentido de racionalizar o denominador, ok? Então vamos para o segundo caso direto. Muito bem, gente. Olha só. Segundo caso. Raiz de índice qualquer. Não mais uma raiz quadrada. Raiz de índice qualquer no denominador. Observe o exemplo. Aqui nós temos 2 sobre a raiz quinta de 2 à segunda. Muita gente, quando vê esse exemplo, pensa logo em multiplicar pela raiz quinta de 2 à segunda, em cima e embaixo, lembrando do primeiro caso. O raciocínio é bem simples. A pessoa faz, a gente tem que multiplicar pelo mesmo valor da raiz. Racionalização é isso. Não adianta. Se aqui a gente multiplicar pela raiz quinta de 2 à segunda, quando nós multiplicarmos raiz quinta de 2 à segunda vezes a raiz quinta de 2 à segunda, vai ficar raiz quinta de 2 à quarta. E aí não vai dar para simplificar. A grande jogada é pensar em alguém aqui para que quando a gente multiplique, o resultado possa ser simplificado. E esse número será a raiz quinta de 2 à terceira. Vamos entender por quê. Olha só, quando a gente multiplicar a raiz quinta de 2 à segunda pela raiz quinta de 2 à terceira, 2 à segunda vezes 2 à terceira, a gente vai ter produto de potências com a mesma base. E aí a gente vai somar os expoentes. 2 mais 3, nós teremos raiz quinta de 2 à quinta. De forma que esse 3 foi escolhido justamente da seguinte forma. Quando a gente soma esse 3 com esse 2, dá o índice. Justamente para a gente poder simplificar. A ideia é simples. Só um detalhe, antes de continuar. O que a gente fez embaixo tem que fazer igual em cima. Não é isso? Pois bem, vamos em frente. Multiplicando esses dois caras aqui de baixo, a gente vai ter a raiz quinta, como eu falei, de 2 à quinta. Mais uma vez, 2 mais 3 deu 5. Se nós tivéssemos colocado 2 aqui, não ia adiantar nada, porque a gente ia ter raiz quinta de 2 à quarta e não poderíamos simplificar. Da forma como a gente fez, agora sim, nós vamos poder o quê? Simplificar 5 com 5, e aí a gente vai ter 2 raiz quinta de 2 à terceira, que é 8, sobre quanto? Sobre 2. Por quê? 5. Simplificamos com 5, ficamos com 2 aqui. E agora ainda dá para simplificar esse 2 com esse 2, e finalmente o resultado vai ser a raiz quinta de 8. Legal? Então, mais uma vez, a gente tem que pensar aqui em um número, de tal sorte que ele, somado com o que já tem aqui dentro, vai dar o quê? O índice, para que a gente consiga forçar a simplificação posterior. Ok? Para esclarecer, mais um exemplo. Olha só. 3 dividido pela raiz sétima de 3 à segunda. Pessoal, qual número a gente vai colocar aqui de forma que no denominador passe a aparecer o 3 à sétima? Ora, eu já tenho 3 à segunda, não é isso? Para que isso aqui vire 3 à sétima, a gente ainda tem o quê? 7 menos 2, 5. Então eu preciso colocar a raiz sétima de 3 à quinta. Observe, 2 mais 5 vai dar igual a 7. E aí sim a gente vai poder simplificar. Lembrando que o que a gente faz no denominador tem que fazer igualzinho no numerador. Mas mais uma vez, gente, é importante que a gente entenda como esse 5 apareceu. É um número tal que quando a gente somar com esse outro expoente aqui, o resultado tem que dar igual aos índices. Uma grande dica é a gente fazer a subtração, não é? Olha, 7 menos 2, 5. A gente põe o 5 aqui. Repare que aqui também funciona. 5 menos 2, 3. Então, o expoente do fator de racionalização é obtido pela diferença entre o índice e o expoente do denominador. Legal? Aqui a gente vai novamente multiplicar, e vai multiplicar de que forma? Mantendo a base, somando os expoentes, teremos 3 raiz sétima de 3 à quinta, e aqui embaixo, olha, 2 mais 5, 7, de forma que eu vou poder, mais uma vez, cortar 7 com 7, e aí a gente vai ter o quê? 3 raiz sétima de 3 à quinta, aqui a gente pode simplificar 3 com 3, e aí a gente vai ter a nossa resposta, raiz
sétima de 3 a quinta. Legal? Muito bem. Mais um exemplo. Olha só. 1 sobre a raiz sexta de 81. Ok. Vamos pensar. O 81 dá para a gente fatorar, não é isso? Sem muito esforço, a gente sabe que 81 é 3 a quarta. Então, a gente vai ter 1 sobre a raiz sexta de 3 a quarta. Ok? Mas a raiz sexta de 3 a quarta, o que é que falta para esse 4 se transformar em 6? Justamente um 2. Ok? 3 a quarta vezes 3 a segunda vai dar 3 a sexta. De forma que a gente, o que fez embaixo, tem que fazer igual em cima. E agora nós multiplicaremos esses dois aqui para que a gente fique com 3 a sexta. Raiz sexta de 3 a sexta me dá o quê? 3. Portanto, nós ficaremos com a raiz sexta de 3 a segunda, que é 9 sobre 3. Legal? Gente, a gente está vendo racionalização de denominadores. Vimos os dois primeiros casos. Casos mais simples. O primeiro, então, nem se fala, super simples. O segundo caso requer uma certa atenção, mas o terceiro caso eu vou deixar para um bloco especial. Vai ser o próximo bloco, onde a gente vai poder detalhar bastante. Inclusive, a gente precisa de um produto notável especial para conseguir entender bem o terceiro caso, ok? Então, a gente fecha por aqui e no próximo bloco a gente vê o terceiro caso de racionalização. Falou? Tchau, tchau.